Sabe, é curioso pensar como palavras escritas décadas atrás ainda governam o nosso dia a dia, né? A Constituição, à primeira vista, pode parecer um texto simples, mas na hora de aplicar no mundo real, aí o desafio é gigantesco. A gente vai desvendar hoje como esse quebra-cabeça da interpretação, a tal da hermenêutica, é resolvido. Para se ter uma ideia, a Constituição Brasileira de 88, a original, tinha menos de 5.000 palavras. Isso é mais curto que muito conto por aí. Como é que um texto tão pequeno pode ser a base para milhões de decisões judiciais todo ano? E é exatamente aqui que o mistério começa. Como pode um documento tão conciso gerar debates assim tão acalorados, interpretações tão radicalmente diferentes? É isso que a gente vai explorar agora. Para a gente entender o tamanho desse desafio, vamos pegar uma única frase da Constituição. Uma frase que, olha, parece super direta, inquestionável, mas que na prática abre um universo de problemas. A Constituição diz: a saúde é direito de todos. Simples, né? Mas o que isso quer dizer de verdade? Inclui aquele remédio que custa milhões? Cirurgia plástica? Terapia? Os recursos não são infinitos, então uma frase que parecia tão clara vira um verdadeiro campo de batalha de prioridades e decisões bem difíceis. E essa dificuldade toda, claro, abre a porta para o que a gente pode chamar de caos interpretativo. Sem um guia claro, a aplicação da lei pode parecer uma coisa meio aleatória, sabe? Dependendo totalmente de quem está interpretando. Agora, imagina só essa cena que acontece de verdade. Dois juízes, lendo o mesmíssimo artigo, chegam a conclusões opostas. Para uma pessoa, o direito é garantido, para outra, negado. E aí? Quem está certo? Sem um método, a justiça vira quase uma loteria. E é por isso que ter um sistema é tão fundamental. Mas e se a solução para esse caos todo estivesse escondida ali, dentro da própria Constituição? Acontece que o documento não traz só as regras do jogo. Ele também traz o manual de instruções de como aplicar essas regras. Essas são as meta-regras. Pensa nelas como as regras sobre como usar as outras regras. Elas são a alma da hermenêutica constitucional, os princípios que dão forma e coerência para o sistema jurídico inteiro, transformando um potencial caos numa estrutura bem organizada. Então vamos conhecer as 5 meta-regras principais que são a base desse sistema. Elas funcionam como se fosse um kit de ferramentas para qualquer pessoa que precise decifrar a Constituição. Vamos dar uma olhada nessas 5 ferramentas. A primeira é a presunção. A gente parte do princípio de que uma lei é válida. A segunda, máxima efetividade. Direitos não são só palavras no papel. Eles têm que ter o maior impacto possível na vida real. A terceira é a unidade. A Constituição tem que ser lida como uma coisa só, coesa, sem contradições. A quarta, e talvez a mais importante, é o favor aos direitos. Na dúvida, a balança sempre pende para a proteção da pessoa. E por último, a conformidade internacional. A nossa Constituição não vive numa ilha, ela conversa com o resto do mundo. Ok, teoria é uma coisa, mas como é que essas regras funcionam na prática, no dia a dia? Vamos pegar esse kit de ferramentas e aplicar um caso concreto para ver como elas resolvem um problema de verdade. Pensa só, o Congresso aprova uma lei nova. Manifestações políticas, a partir de agora, são proibidas em praças públicas. Só podem acontecer em estádios. À primeira vista, parece só uma medida de organização, certo? Mas, quando a gente aplica nosso kit de ferramentas, a coisa muda de figura. Vamos lá, aplicando as regras. A lei começa com a presunção de que é válida. Ok, mas logo de cara, ela bate de frente com a regra da unidade, porque o direito de reunião já está lá, garantido na Constituição. Ela também ignora a conformidade internacional, que protege protestos. E mais importante, a regra do favor aos direitos manda a gente proteger esse direito de reunião. E por fim, a máxima efetividade. Um protesto tem sua força na praça, no coração da vida da cidade, não isolado num estádio. A lei começa a desmoronar. E aqui está o segredo de todo o sistema. Não é só uma lista de regras, é uma hierarquia. Regras como o favor aos direitos são tipo um trunfo no jogo. Elas são feitas para serem mais fortes que aquela presunção inicial de validade de uma lei. Não é um checklist aleatório, de jeito nenhum. É um sistema com prioridades bem claras. E a proteção da pessoa está lá no topo. O veredito, portanto, fica claro, direto. A lei é inconstitucional. As meta-regras não só guiaram a análise, mas levaram a gente para uma conclusão que é lógica e inevitável. Elas mostram o poder que tem de trazer clareza. No final, o que a gente tem não é só uma lista de regras. É um sistema coerente. Uma verdadeira arquitetura projetada para garantir que a justiça se sobreponha à arbitrariedade. Então, qual é a grande lição disso tudo? É que interpretar a Constituição não é algo aleatório, é um sistema.
com uma hierarquia clara, onde as leis da democracia são respeitadas, sim, mas nunca, nunca às custas dos direitos fundamentais. No fim das contas, toda essa arquitetura complexa existe por um motivo bem simples: proteger a dignidade humana. O objetivo final das meta-regras, portanto, é criar uma interpretação da Constituição que seja mais do que só legalmente correta. Ela precisa ser democrática, global, coerente, robusta e, acima de qualquer coisa, profundamente humanitária. Essa é a verdadeira ordem que existe por trás do aparente caos.